Bom dia, pessoal. Como estão? Sextou, hein? Sextou com a última aula do nosso High School Expert de 2023. Obrigada aí a todos vocês por terem chegado até aqui, pelo interesse, por terem assistido a todo o curso. E hoje, né, como falei ontem, vamos fechar aí com chave de ouro, vamos falar de 3 opções de escolas, e isso vai ajudar bastante a vocês visualizarem, né, entenderem exatamente tudo o que nós falamos, né, todos esses benefícios das escolas particulares, toda a infraestrutura delas, no caso dos boardings ali, dos dormitórios, como que funcionam os esportes, a grande variedade de matérias eletivas, vocês vão ver fotos e vão ver vídeos dessas 3 escolas, né? Então, a proposta aqui hoje é realmente que vocês consigam visualizar de fato, né, tudo o que já foi falado, tudo o que foi explicado nas últimas aulas, tá bom? E ao final aqui, né, então primeiro eu vou passar as 3 escolas e no finalzinho eu vou explicar como que vocês vão obter aí o certificado de vocês do High School Expert, né, para colocar aí na parede de vocês, no LinkedIn, enfim, né, como vocês acharem melhor. Então vamos lá, né, primeiramente, o que afinal é uma escola coringa? Né? Quando a gente fala de escola coringa, pode ficar um pouco vago, né? O que significa, afinal, uma escola coringa? Então, a gente, aqui na 3W, nós apelidamos carinhosamente de escola coringa, uma escola que é flexível, uma escola que é acolhedora, que entende o perfil do brasileiro, que tem um bom custo-benefício e que tem uma localização privilegiada, né? Então, nós temos aí as nossas 30 e poucas escolas, cada uma tem um perfil diferente, mas a gente entende que para o brasileiro certas características são importantes, né? Então, essa flexibilidade na aceitação, o acolhimento, a grande variedade de atividades, uma escola que tem um custo bacana e que tem uma localização legal, perto de grandes centros, em geral, são as escolas que o brasileiro gosta, que o brasileiro se adapta bem, que o brasileiro procura, tá? Então, essas 3 escolas aqui, vou dar uma pincelada nelas para vocês terem uma ideia aí de 3 opções que vocês já podem deixar de carta na manga e para que vocês novamente entendam como elas funcionam na prática, tá? Eu vou começar, então, por uma boarding school, que é a Marianápolis, tá? A Marianápolis é uma boarding school daquelas clássicas, tá, pessoal? Então, quando a gente vê aquelas boarding schools de filme, né, com carinha ali de universidade, a Marianápolis dá para oferecer de olhos fechados para esse perfil aí de estudante. Ela está localizada no estado de Connecticut, tá? A cidade se chama Thompson, mas ela fica bem perto de Boston, tá? Ela fica mais ou menos 1 hora de Boston. Na verdade, os nossos alunos que estudam na Marianápolis, eles voam para Boston, é onde a escola busca os estudantes no início do programa e onde leva também, então é a localização do transfer, tá? Ela está aí 45 minutos de Providence, né, que é onde fica a Brown University, uma Ivy League University. Então, a localização dela é muito privilegiada, tá? Porque a gente tem aí a possibilidade dos alunos vivenciarem, de fato, a cultura americana. A gente está falando do estado de Connecticut, né? Então, não estamos falando ali, né, de Califórnia ou de Flórida, onde a gente tem uma grande quantidade de estrangeiros. Então, em Connecticut, a gente tem essa vivência da cultura americana muito mais presente. Numa cidade menor, segura, né, que a própria cidade de Thompson tem toda a estrutura necessária para um adolescente, mas é sempre importante a gente lembrar que para um high school, quando a gente estiver falando de cidades pequenas ou médias, perto de grandes centros, é o ideal, né? A gente tem aí uma segurança muito maior para esses menores de idade. Está mais ou menos aí 2 horas e 45, 2 horas e meia de Nova York. Então, os nossos alunos que vão para Marianápolis sempre têm a possibilidade, né, ali durante o semestre ou o ano letivo, irem para Nova York. E é uma escola que tem um campus muito grande, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha aí nos nossos recursos visuais aqui nas fotos e no vídeo. Como eu falei, aquela boarding clássica, né? Então, aquela boarding grande, uma grande infraestrutura bastante arborizada, né? Com toda a estrutura de esportes, o que requer muito espaço, né? Então, apesar dela ter 400 alunos só, é só high school, tá? Esse número na Marianápolis, e boa parte vive dentro do campus. Então, isso é um grande diferencial, né? Apesar de ser um número pequeno,
de estudantes, né, ainda, vamos colocar médio aí, né, para os padrões de escolas particulares, ainda assim eles têm muitos colegas ali, né, no dia a dia, em sua rotina. O tamanho médio das turmas são 12 alunos, né, então lembra que a gente falou lá na aula 2 sobre a tamanho pequeno de turmas, né, isso é algo super importante para as nossas escolas. Então aqui a gente tem aí essa média de 12 estudantes, é uma boarding school, como eu já comentei, que oferece muitos esportes, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia da localização, Thompson está ali naquela bolinha vermelha, né? 1 hora de Boston, 2 horas e meia mais ou menos de Nova York. Então, aqui é uma localização muito privilegiada, tanto em termos de atividades e passeios, mas também para um estudante que, de repente, pensa em universidade nos Estados Unidos, ele tem acesso a diversas universidades, né? Então, boa parte aí das grandes universidades renomadas americanas estão nessas localidades, né? No estado de Nova York, Connecticut, Rhode Island. Então, ele está numa localização muito privilegiada nesse sentido. E aqui, para vocês terem uma ideia de matérias e esportes, tá? Matérias, realmente, assim, aqui é um resumo, tá? Quando vocês tiverem acesso aí aos catálogos de matérias, vocês vão conseguir entender a quantidade de matérias que essas escolas oferecem. Alguns catálogos de matérias têm 50 páginas, tá? Então, é bastante opção. Mas aqui vocês conseguem ter uma ideia de matérias que os nossos alunos aqui no Brasil nunca têm acesso, né? Então, a gente está falando aí de empreendedorismo, negócios, relações internacionais, administração. Essa é uma escola que tem um foco muito bacana, tá, em business. Então, até é legal vocês terem uma ideia do que é bom em cada escola, né? A Marianápolis, ela tem um foco muito grande em business e empreendedorismo, até pela localização em que ela se encontra. Então, é bem comum a gente ter escolas aí mais eletivas nesse sentido, nessa localidade, tá? Então, é uma escola excelente para quem busca esse tipo de matéria, tá? E aqui os esportes, né, da escola. Então, até explicando um pouquinho da questão das temporadas, né? Como a gente falou, a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente fala de esportes por conta das temporadas. As temporadas das escolas, então, são divididas em 3, outono, inverno e primavera. Então, os esportes não são oferecidos o ano inteiro. A cada temporada, o aluno vai ter que escolher um esporte diferente. Então, vamos colocar aqui como exemplo o futebol, o soccer, aí todos, geralmente, aí, a grande maioria dos brasileiros gosta de soccer e procura o soccer. O futebol aqui, como a gente consegue ver, é um esporte da temporada de outono, tá? A temporada de outono, ela vai desde o início do ano letivo da escola, o que se dá, vamos colocar em agosto em média, até mais ou menos final de outubro, início de novembro, tá? A temporada de inverno acontece, então, de início de novembro até o final de janeiro, início de fevereiro, mais ou menos, e a temporada de primavera de fevereiro até o final do ano letivo, né? Final de maio, início de junho. Então, se a gente tem um aluno que está buscando soccer, mas ele quer fazer o semestre letivo começando no spring, começando em janeiro, ele vai ter acesso ao soccer? Não vai. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de esportes, porque o soccer é um esporte de outono. Ele vai jogar ali, ele jogaria o soccer de agosto a outubro, mais ou menos. Se ele embarcar em janeiro, ele não tem soccer, tá? Então, sempre quando for um aluno aí focado em esportes, consultem a temporada do esporte. Lá nos descritivos da escola, a gente tem as temporadas, tá, dos esportes. Mas eu recomendo dar um double check com a gente, porque anualmente isso pode mudar, tá? Novos esportes podem entrar, às vezes eles mudam, não é só a escola aqui, né, que muda. Esses esportes, se vocês observarem e compararem com escolas do mesmo estado, eles são iguais, porque são os campeonatos estaduais, tá? Então, é importante a gente sempre observar isso, tá? Quando a gente fala de esportes. E aí, algumas fotos da escola, né? Olha, tudo isso aqui é o campus dela. Aqui nessa foto de cima, ó, a gente tem aqui as quadras de tênis. Aqui embaixo a gente tem um dos boardings, uma das casas onde os alunos vivem. Então, eles andam aqui por todo esse campus, ele é super arborizado, é um local bem gostoso e bem tranquilo para os alunos estudarem. Então, é um boarding aí com esse perfil, tá? Ela tem uma estrutura bastante
moderna, né? Então, às vezes a gente vê alguns boardings, algumas escolas um pouco mais tradicionais, com uma estrutura um pouco mais antiga, normal, tá? Mas a Marianápolis, ela tem uma estrutura moderna, a gente vê ali os computadores de última geração, as salas de aula têm esse formato, né? Então, a ideia é que todos fiquem se olhando realmente para acontecer ali a interação necessária em sala de aula. Aqui um pouquinho mais aí dos esportes, né? Então, ali embaixo a gente tem até o campo de futebol da escola. Eles têm academia dentro do campus, eles têm toda a estrutura também de artes, então um aluno que quer fazer teatro, que quer fazer uma dança, ele tem acesso a tudo isso na Marianápolis. E aqui é um dos boardings, tá? Então, os boardings, como que funciona no caso da Marianápolis? São várias casas dentro do campus, então são casas espalhadas dentro do campus, cada aluno mora em casas diferentes, eles fazem aí essa divisão de casas de acordo com os interesses e idades desses estudantes, então são casas com esse formato, né? Tem ali a sala de jantar, eles têm uma área comum, com sinuca, com pebolim, com TV, os quartos são duplos, né? Então é bem aconchegante, né? Apesar de ser um boarding school, não tem aquela carinha de alojamento. São as casas no meio das árvores ali, então sempre é muito gostoso, os alunos falam, assim, estudar aqui, né? O clima, se embarcar em agosto é super tranquilo nessa região, claro que vai esfriando, mas ainda assim estar, né, em contato também com a natureza ajuda bastante, né, na adaptação dos alunos. Esse daqui é um mapa do campus, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, os alunos vivem aqui, esses names, esses nomes aqui, ó, Bayer House, Stone Cottage, White House, esses aqui são os nomes das casas em que os alunos vivem, né? Então, a gente vê que eles estão divididos aí, né, no campus, então eles dividem as casas pelos nomes, tá? E vamos ver um videozinho, então, da Marianápolis. Marianápolis is definitely a school for someone looking to experience the world. I've never been in an area that's more diverse and more involved. There's genuinely every student here and almost every faculty member is involved in more than one thing, in more clubs, in sports. And Marianápolis has taught me to balance my social life with my school life because we are a college prep school. And there is a lot of work, but it's also balanced with a really incredible community. The academics, though they're challenging, it doesn't feel that way because you have so much available to you. You have teachers who are there to help you. Those teachers that are there for you make you feel like you can do it, even if it's a hard class, even if it's something you might not be particularly good at. And then you feel even more accomplished when you get it done. Marianápolis is just such a family here, like those people that you practice every day after school with, and then seeing them in the halls and having that special bond, I think that just adds so much to the school. There's a lot of things that I want to remain the same, especially with my friends, but I feel like the best thing that should remain the same is the faculty members, because they are the one that create the community and shape the students and to become who they are today. So I really want them to continue their best effort to remain helpful and really friendly to the students and develop them in a positive way. There's something for everyone here, no matter what your interests are. There's sports, if you're a big sports fanatic and you love to compete. There's definitely stuff within the arts that you can do, such as like dance and just all the art classes. And then there's, the community-based stuff like Community Service Council, and you can help and volunteer and always be involved in something, so there's always something here for someone to do. I think that Marianápolis allows you to find who you are and become the best version of yourself because you have enough freedom to express a bunch of different areas. Like, I'm a practicing Catholic, so I have enough freedom to do whatever I want, and everyone here would support me in anything I do. So I'm really glad that I'm here because I found my true and best self, and I think that any person coming here would feel the same.
Vamos aí, então, para a nossa segunda escola, também uma boarding school, a Notre Dame, tá? A Notre Dame já está aqui no estado de Nova York, tá? Ela fica a 2 horas de Syracuse, 2 horas de Rochester, mais ou menos. Então, ela está localizada mais no meio ali do estado de Nova York, tá? Também uma boarding school com acomodação dentro do campus. Então, mais uma vez, uma boarding aí com esse tipo, né, de acomodação bem tradicional, aquela boarding grande, com acomodação ali dentro mesmo, tá? Então, excelente perfil a Notre Dame para um aluno que quer estar na Costa Leste, perto de várias universidades. E um ponto muito positivo dessa escola é o preço, tá, pessoal? Então, deem uma olhadinha depois aí na price list de vocês. Ela tá com uma super bolsa de estudos para brasileiros, tá? Então, até falando sobre bolsa de estudos, quando vocês verem bolsa de estudos ali na nossa price list, não existe nenhum pré-requisito extra para que esse aluno seja aceito com bolsa, basta ser brasileiro. Se ele for brasileiro, for aceito pela escola, pronto, ele já ganhou uma bolsa, tá? Então, nada mais é do que um desconto, é um incentivo para os nossos estudantes. A gente usa esse termo bolsa, né, porque eles gostam desse nome, eles se sentem especiais, que eles ganharam uma bolsa, vocês podem usar como estratégia, né? Vamos tentar aqui ver se você consegue essa bolsa, então usem aí também da melhor forma para vocês, mas essa escola tem um valor sensacional, tá? A gente tem aí uma média de 9 estudantes para cada professor, então é ainda menor, né, essa média aí em relação a Marianápolis. Realmente o trato é super individualizado. A diretora dessa escola, que é a Patrícia, ela é fantástica, tá? Os diretores, eles são, em geral, muito próximos dos alunos, mas se vocês têm ali um estudante que gosta de atenção, que vocês percebem que os pais são um pouco mais preocupados, né? Um estudante que talvez ainda não tenha um nível de maturidade tão alto, a gente percebe isso, né? No atendimento. Eu recomendo fortemente a Notre Dame, tá? Até por conta de todo esse suporte diferenciado que a Patrícia dá para os nossos alunos, tá bom? Ali a localização da cidade, então ela está na cidade de Elmira, tá? Esse é o nome da cidade, onde está Notre Dame, ali naquela estrelinha verde. Então, ela está bem na divisa do estado de Nova York e do estado da Pensilvânia, tá? Aqui um pouquinho das matérias e esportes que a escola oferece. Algo muito legal aqui dessa escola, os alunos gostam bastante de focar em ciências forenses quando vão, então, de repente, o aluno não sabe muito bem o que quer fazer, mas gosta dessa área, psicologia, anatomia, biologia avançada, ciência espacial, né? Então, é uma opção aí muito atrativa nessa escola, os alunos gostam bastante, e os esportes, novamente, aí por temporada, para vocês terem uma ideia, né? São escolas aqui que vocês percebem que tem uma grande variedade de esportes. Geralmente, os boardings têm, sim, uma grande variedade de esportes por conta da estrutura, né? Então, o esporte requer espaço. A gente precisa ter um campo de futebol, um campo de beisebol, uma quadra para tênis. Quando tem natação, precisa ter uma piscina, então espaço ali, né? Geralmente os boardings conseguem ter esse espaço um pouco mais facilmente por essa estrutura, né? Que a gente percebe desse campus bem vasto, né? Então são escolas aqui que tem bastante opção de esportes para os nossos estudantes. E aqui um pouquinho do campus, né? Novamente, aí como a gente pode ver, esse campus bem grande, né? Com essas quadras. Uma diferença entre as duas, tá? Até para a gente colocar aí uma comparação, a Marianápolis tem só um dress code, tá? Código de vestimenta, ela não tem um uniforme propriamente dito, então ela é um pouquinho mais descolada nesse sentido. Já a Notre Dame, aqui a gente está vendo o uniforme da escola, tá? Essa polo aqui, esse tipo de blusa, né, que eles usam, e a calça sempre de cor caqui, então é um pouquinho mais formal aí, nesse sentido, e é uma ótima escola para artes, tá? Também é uma excelente escola para artes, tem musical 2 vezes por ano, peça de teatro 2 vezes por ano, a Patrícia faz questão de olhar o pré-application dos alunos e entender se eles já têm esse perfil para já direcionar logo ali na primeira semana de aula, tá? Então, o trabalho que eles fazem é muito individualizado com os nossos estudantes. E aqui são algumas fotos dos dormitórios dos alojamentos, né? Então, também ali dentro do campus, a diferença é que é um prédio,
onde ficam todos os estudantes, então não são casas espalhadas ao redor do campus, como a Marianápolis, mas eles também têm os quartos duplos, tá? E eles têm ali as áreas em comum, onde eles fazem as refeições, os meninos ali estão jogando videogame, né? Naquela foto tem TV, tem a mesa de sinuca, então eles têm toda essa área em comum, com um perfilzinho de casa mesmo. E aqui um vídeo aí da Notre Dame, para vocês terem uma ideia. We are students, taught by dedicated teachers who know us, understand our needs, and inspire us to strive to reach our true potential. We are a family. We attend a Catholic school that provides a safe environment and welcomes students of all beliefs and faiths. We are a community. As a ministry of the Sisters of Mercy, we reach out to our neighbors to show kindness and compassion. We help our neighbors both locally and in faraway places. We are academic achievers. We consistently perform above the national standards for college entrance exams, but we are more than a test score. We embrace challenging coursework, we seek opportunities to grow, and apply our knowledge to problem solving. We are artists and musicians. We have a passion and appreciation for the arts, led by a talented faculty who help us develop our skills and interests, making us shine. We are a diverse student body. We embrace the wonderful diversity of our student body to create an atmosphere that celebrates our similarities and differences and offers rich learning opportunities. We are teammates, whether on the field, the court, the bench, the stage, in the classroom, or in the stands. We are united in our support for one another. We are athletes. We bring out the best in each other to push ourselves further than we ever thought possible. We are future leaders. We are inquisitive. We are driven to succeed. We are problem solvers. We are the Crusaders of Notre Dame High School in Elmira, New York. We proudly continue a tradition of excellence that generations before us began. E a terceira e última escola que vamos falar hoje é a St. Francis. A gente não podia deixar de falar de uma escola na Califórnia, né? Afinal, é o destino queridinho, mais procurado pelos brasileiros. Então, a St. Francis está localizada ali ao norte da Califórnia, numa cidade que se chama Watsonville. É uma cidade de praia, tá? A escola está próxima à praia, dá mais ou menos uns 15 minutos de carro, 30 minutos da cidade de Santa Cruz, que é a maior cidade ali por perto, né? Para quem não conhece ali Santa Cruz, eles têm um pier, né? Aquele boardwalk americano fantástico, um dos melhores dos Estados Unidos, com restaurantes, lojas, parques de diversões, né? Então, só 30 minutos de Watsonville e mais ou menos 1h30 de São Francisco, né? Então, o estudante que quer esse perfil de praia de Califórnia, com a possibilidade de surf, tá? Essa região aqui, eles podem surfar, a escola não oferece, mas de repente o aluno quer, né, ter essa possibilidade, aqui eles conseguem. Apenas salientando que quando a gente fala de praia, é praia americana, né? Praia pacata, não é praia brasileira. Isso é importante a gente alinhar expectativas com esses estudantes, porque às vezes quando a gente fala praia, eles já pensam no quê? No quiosque, no queijo coalho, na água de coco, na música, né, que a gente ouve na praia aqui no Brasil. E nos Estados Unidos não é assim, né? Então é tudo um pouco mais tranquilo, é aquela praia pacata, mas com um clima bom, né? Apesar de estar ali no norte da Califórnia, o clima ainda é ameno, não tanto quanto Los Angeles e San Diego, mas o clima é ameno, né? Então aqui a gente, até para os alunos de repente que vão embarcar no Spring, que querem fugir um pouquinho do inverno americano, uma excelente opção, tá? E essa escola, a acomodação é homestay, tá? Casa de família. Como nós falamos, tá? Na aula 2, a acomodação homestay, o quarto é individual. A acomodação boarding, quartos compartilhados, de duplos a quádruplos. Vai depender da escola e vai depender da estrutura ali dos quartos, né? E da disponibilidade também, tá? Então, via de regra, casa de família, quarto individual, boarding, quartos compartilhados, tá bom? Ali, ó, só para vocês terem uma ideia de onde está o Watsonville, na estrelinha verde, né? Então, vocês conseguem ver que mais ao norte mesmo ali da Califórnia, né? 1h30 de São Francisco. É uma região muito boa, né? Tem Lake Tahoe por perto também, eles conseguem fazer muitas atividades,
Só para vocês terem uma ideia, a gente teve agora um grupo do High School Experience na São Francis, eles até para Los Angeles foram. Então, aqui é uma localização muito coringa, né? Existem todas essas possibilidades. Dá para viajar para as montanhas ali para fazer esqui, para fazer snowboard nessa época do ano, né? Na época do ano do inverno, obviamente. Então, é uma região que os alunos gostam bastante, uma escola muito acolhedora, tá? Bastante acolhedora. Em geral, aqui essa região de Watsonville, ali Sacramento, eles são muito acolhedores, tá? Essa escola tem um programa de biomedicina que é fantástico, tá? Então, alunos que querem a seguir carreira na área da saúde de forma geral, eles têm um programa completo de biomedicina. É claro que esse programa completo dura os 4 anos do high school, do 9º ao 12º. Os nossos estudantes que forem fazer só um semestre, um ano, eles podem fazer as matérias que estiverem acontecendo naquele momento em relação ao ano que eles estiverem embarcando, tá? Então, assim, muitos alunos, às vezes, que pensam em medicina, em enfermagem, eles acabam fazendo esse programa, porque algumas matérias são ali coringa, né? Para qualquer uma dessas áreas. E os esportes da escola. Um diferencial da Califórnia é que o futebol, ele acontece na temporada de inverno, tá? Então, todas as escolas da Califórnia e da Flórida, o futebol acontece na temporada de inverno por conta do clima. O clima é mais ameno, então eles conseguem colocar esse tipo de esporte na temporada de inverno, né? Ali na região de Connecticut, o inverno é mais intenso, é mais rigoroso, então não dá para jogar futebol num frio de menos 5 graus, né? Então eles buscam fazer também essa divisão. Na Califórnia e na Flórida é possível. Então, sempre quando vocês tiverem aí um aluno que quer soccer, embarcando, por exemplo, no Spring, procurem direcionar para a Califórnia ou Flórida, tá? Uma dica aí que eu dou para vocês. Algumas fotos do campus, da cidade. Então, essa foto aqui em cima, tá? Da esquerda é Watsonville, até que tá bem agitada, né? A praia, mas é uma praia mais tranquila, como a gente consegue ver. Não tem quiosque, tem essas coisas, né? Então, é um negócio bem mais tranquilo. E à direita é Santa Cruz, né? Então, aqui a gente já tem um agito maior, tem parques de diversões. É uma atração à parte, né? O Boardwalk nos Estados Unidos. Esse daqui é o campus da escola. Ele é um campus bem legal, tem lago na parte de trás, é lindo. Aqui vocês conseguem dar uma olhadinha até no uniforme, tá? Então, o uniforme é mais formal, é uniforme completo. Meninas têm que usar saia, então é um uniforme um pouco diferente aí. A gente viu 3 opções diferentes de uniforme, né? Então, a São Francisco tem um uniforme mais completinho. Um pouco aqui dos esportes, né? Também da parte de artes da escola. E, por fim, o vídeo. What makes a place special? Is it the buildings? The people? The memories you make there? Or is it something more? High school. Is it 4 years of school? Or is it the start of a journey that lasts forever? Is it lessons in a classroom or lessons in life? At St. Francis, it is all of these things, and more. As a student at St. Francis, you will discover a school for academic success. A church grounded in faith, love, and fellowship. A playground where character is built. And a home where all are welcome. As lifelong members of the Shark community, we challenge you to be anything and everything you want to be. And we couldn't be more excited to welcome you into our family. Your journey begins here. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor agora tudo que nós falamos, né, da parte aí da estrutura, do suporte das escolas, da parte acadêmica, dos esportes. A gente tem todo esse material que vocês terão acesso, então não se preocupem em decorar tudo isso. O mais importante é vocês entenderem realmente o panorama geral, como funciona uma escola particular e um pouquinho aí dessas 3 opções de escolas, tá? E agora vamos falar sobre o certificado de vocês. Para a emissão do certificado, eu vou pedir que cada um de vocês envie um e-mail com o nome completo e a agência de vocês para esse e-mail aqui, que é o meu e-mail,
tá? Então, enviem, vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês não se perderem, mandem esse e-mail para mim, e todos os certificados serão emitidos, e nós vamos enviá-los para vocês até quarta-feira, dia 15, tá? Então, todos vão receber aí até quarta-feira esse certificado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que nós temos. A Ana perguntou, tem um material que você mandou em janeiro para mim que diz que a Notre Dame tem quarto individual. A Notre Dame pode oferecer quarto individual com custo extra se houver disponibilidade. O que acontece, Ana, é que agora, por exemplo, em janeiro, eles tinham quartos vagos. Então, por exemplo, a gente teve uma aluna que embarcou na Notre Dame, agora em janeiro, e ela ficou no quarto sozinha, porque eles tinham alguns quartos vagos. Então, já que eles têm alguns quartos vagos, eles disponibilizaram ali, sem custo adicional, inclusive, para essa estudante. Mas eu não posso prometer isso para vocês, tá? Se a escola estiver lotada em agosto, esperamos que esteja, os quartos serão todos compartilhados. O Leandro perguntou, essa questão que é muito recorrente em alunos que nos procuram para saber se a escola tem soccer ou basquete, pois ele é muito bom aqui no Brasil, indo para uma high school, se destacando, ele pode receber uma oferta de bolsa para alguma universidade. Isso é muito difícil, pois a educação física vai ser algo muito mais recreativo, ou existe alguma chance disso acontecer, mesmo que remota? Pergunto isso porque aparecem muitos estudantes nos perguntando. Ótima pergunta, Leandro. Não é remota, tá? A possibilidade. Existe sim a possibilidade deles ingressarem no time oficial da escola e conseguirem uma bolsa atlética para a universidade, tá? Isso aconteceu já com vários estudantes nossos. Mas, nesses casos, Leandro, é importante que o aluno, de repente, faça pelo menos 2 anos de high school. É importante, né, que ele vá com uma certa antecedência. Para a escola vai ser mais interessante colocar esse aluno no time oficial, sabendo que ele já vai ficar 2 anos, por exemplo, né? Ele vai participar ali dos jogos, dos campeonatos oficiais, que em geral é onde vão os olheiros da universidade. Então, os olheiros das universidades, eles vão nesses jogos, eles vão observar quem se destaca, e ali eles acabam recebendo uma oferta de bolsa para jogar pela universidade, tá? Então, não é remota essa possibilidade, existe sim, desde que o aluno se destaque, né? Então, todos eles podem jogar, então o aluno vai embarcar, ele quer fazer ali o soccer, ele pode fazer as aulas e as práticas, e ingressar no time oficial depende dele se destacar, que o técnico olhe para ele, entenda que ele vai ser uma boa aquisição ali ao time, que ele realmente vai complementar o time, e aí ele vai ser convidado a fazer parte do time oficial. Algumas escolas têm até os tryouts, né, os testes, para fazerem parte. Então, sim, existe essa possibilidade, Leandro, desde que a gente faça um planejamento adequado, tá bom? É importante que esse aluno vá com uma certa antecedência para que ele tenha mais possibilidades. Mais alguma pergunta, pessoal? Sem perguntas? Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Novamente, muito, muito obrigada aí por todo o tempo de vocês. Nós enviaremos até segunda-feira um e-mail para todos vocês com todos esses materiais, com os acessos, né? 3W Maps, área do agente, todos esses PowerPoints, as gravações de todas as aulas estão no YouTube, e qualquer coisa que vocês precisarem, aqui estão todos os nossos contatos. Esses contatos ficam disponibilizados justamente porque vocês podem entrar em contato com a gente. Então, tendo aí solicitações, consultas, nos avisem. No mais, ótimo final de semana para todos vocês. Obrigada aí por essa ótima semana que tivemos juntos.